Unidas pelo trabalho, as famílias desbravaram desafios, enfrentaram crises e se lapidaram a cada adversidade, forjando uma história de superação e união. Na época, o patriarca, que seria meu avô, levava todo mundo para trabalhar. Como eles vieram do sítio, então surgiu essa oportunidade com esses tiares que meu avô comprou e todo mundo ia. Quando eles foram se casando, as mulheres também foram trabalhando no tear, ou na limpeza dos panos, ou dos cones, naqueles teares. Quem começou era o seu João Feltrin, seu Sinaldo Feltrin, seu Valentim Feltrin, seu Nereu Feltrin, mais as irmãs. E naquela época eles começaram associados ao seu Eugênio Cia e ao seu Humberto Cia. Então eram cunhados, os Feltrin e o Cia, tanto é que se chamava Feltrin e Irmãos Cia, indústria têxtil. Começaram aqui. Todos eles começaram lá no chão da fábrica, tecelão, limpeza, seu Narciso também. Seu Narciso também. Foram eles que foram os pioneiros. Tenho um orgulho imenso da história da minha família, do que o meu bisavô fez pela cidade. Eu sei que a minha família, a tecelagem nossa, deu emprego para muita gente em Americana, Nova Odessa, quando a tecelagem foi para lá, né? Então é um orgulho muito grande de fazer parte dessa família assim. Meu pai fez o curso de técnico em tecelagem numa cidade chamada Allentown, estado da Pensilvânia. E acabou vindo para São Paulo para trabalhar na tecelagem Santa Branca. Nesse ínterim, uns parentes que nós tínhamos, que é a família Bertoldo, eles descobriram que os Jones estavam com os teares parados, porque não tinha ninguém para manusear o tear para produzir seda. Então papai veio para a Americana como técnico têxtil. A Americana era muito conhecida, ficou conhecida em todo lugar, ficou conhecida mesmo, a Americana ficou a princesa tecelã mesmo. Era uma loucura isso aqui. A minha família, todos eles trabalharam em tecelagem, né? Então a gente tinha o que eles chamavam de fabriquinha, né? Meu pai tinha uma fabriquinha, não lembro, de 8 a 10 teares, mais ou menos. E então minha mãe cuidava da casa, e meu pai e minhas 3 tias-mãe trabalhavam lá. A Cordenúncia tinha, às vezes, o pessoal no fundo da casa construíam salões para colocar teares ali, né? Para sobreviver. Cada esquina tinha uma fábrica, né? A gente não ficava parado. Ali onde é o Zanini hoje, era cheio de tecelagem ali. Tinha vários salãozinhos. Lá na Carioba tinha bastante. Hoje ainda tem mais pouco, né? Naquela época não, empregava muita gente. Por quê? Porque era mecanizado e usava mais gente para poder desenvolver o trabalho. Fazia já parte da característica da cidade, a Avenida Antônio Lobo, vendo, quando passava por lá, se via saindo das grandes lojas atacadistas em torno da Avenida Antônio Lobo, Washington Luiz, 30 de julho, saindo com peças de tecido empacotada, carregando um carrinho com tudo, aguardando o trem da Paulista, ou para o interior, ou para São Paulo mesmo. A gente trabalhava, a bagagem dava muito serviço, dava muito despacho. Quando vinha a Citra, que era uma indústria muito grande, vinha a Distral, quando eles chegavam aqui para fazer despacho era uma loucura. Então o movimento de carga e bagagem aqui, encomenda, o movimento era muito grande aqui na estação. Aqui. A indústria Najar, na verdade, ela vem da Najar e Companhia, que em 1938, aproximadamente, meu pai trabalhava com armarinho e aí ele ficou sabendo que existia uma fábrica aqui em Americana, uma tecelagem de fitas da família Schweizer. E a família Schweizer estava querendo vender a empresa. Meu pai esteve aqui, como ele já trabalhava no ramo de armarinhos, aí esteve aqui em Americana, conversou com a família Schweizer e tornou-se sócio da empresa e posteriormente adquiriu as cotas
Então foi a fundação da Indústrias Têxteis Najar S.A. na época, com o sócio do meu pai, que era o seu Mohamed Wafa. A Toyobo do Brasil, ela é uma empresa multinacional. Veio do Japão em 1966. Por que escolheu a Americana? Porque a Americana era um grande polo têxtil. E a Toyobo do Brasil tinha um segmento de quê? Tecelagem e fiação. Chegou até a produzir 1 milhão de metros de tecido mensal. E a fiação, ela produzia em torno de 800 toneladas de fio mensal, também para exportação e mercado interno. A gestão da Toyobo era uma gestão japonesa no pós-guerra, quando houve um boom de desenvolvimento muito grande nos anos 50 e 60 no Japão, no pós-guerra, devido a todos os investimentos que o mundo todo jogou lá para agregar e sanar o problema da guerra. Então eles se instalaram aqui em Americana, se instalaram em São Paulo, depois instalaram uma fábrica a mais moderna possível aqui em Americana. Quando eu entrei na empresa era Santista, depois se fundiu com a Alpargata Santista, depois Grupo Camargo Correia, depois um grupo espanhol chamado Tavex, e por último um grupo mexicano chamado Sete Léguas, e que com a pandemia ele decidiu centralizar seus negócios no México, e a empresa então foi adquirida por um grupo 100% de brasileiros, né, que gostam da empresa, que vivem a empresa, então hoje ela está muito bem representada com seus acionistas. Meu avô se aposentou, vendeu as fábricas na época e meu pai foi convidado nesse momento para vir para um desafio novo. O Luiz Augusto Sequino chamou a Distral, era distribuidora de tecido de rayon de Americana, fazia tecido para forro de caixão. E o Luiz Augusto convidou nesse momento para uma aventura desafiadora, que meu pai trouxesse e fizesse moda na Distral. Então ele veio e aí colocou todo o seu know-how, seu ensinamento, a sua expertise, né? Então lançou as sedas, lançou os georgetes, lançou as viscoses. E a Distral foi campeã de vendas da Fenatec, Fenite, naquele ano, e antes de 1970, 70 e poucos. E foi uma maravilha, assim, foi uma história linda que eles fizeram, né? Meu pai veio para a cidade de Americana nos idos de 52. Chegando aqui, ele foi trabalhar numa olaria em Osasco. E um empresário de Americana comprando tijolo em Osasco conheceu meu pai. Esse empresário chama-se Ítalo Escuro. E que falou, vai para Americana que tem um grupo de italianos. Aí ele veio embora para Americana e quis o destino que ele encontrasse um dia no mercado com o Ítalo Escuro, contando, eu sou aquele moço lá. Você tem emprego? Tenho, mas eu vou te dar um outro emprego, vai trabalhar comigo. Meu pai foi trabalhar na empresa do Ítalo Escuro, tecelagem Jacira. E meu pai trabalhava durante o dia lá, à noite era guarda nos Carberg e aos finais de semana tinha um táxi que ele trabalhava para poder ganhar um dinheirinho. Meu pai, numa dessas idas e vindas de final de semana para Aparecida do Norte dirigindo, capotou o carro e ele veio a ter que ficar hospitalizado, meu pai e minha mãe. Nesse período que ela ficou internada no hospital, ela começou a aprender a costurar, ela ficou um tempo. E meu pai comprou uma máquina para ela, ele comprou essa máquina de costura para ela e ela começou a fazer seus trabalhos dentro de casa, se recuperando da cirurgia. E aí começou a vida de confecção, ele ajudava minha mãe à noite e minha mãe trabalhava durante o dia fazendo sutiã, calcinha e lingerie. Aí compramos o primeiro tiar circular para fazer camiseta. O ciclo produtivo da malharia é muito mais rápido do que do tecido plano. Não tem que fazer ordimento, não tem que fazer remetição. Então a gente recebe uma matéria-prima de manhã, à tarde já tem malha pronta. Cordenúncia era um nicho de mercado, tanto é que o Sardelli começou ali perto da gente. E nós começamos numa ruazinha pequena, com acho que 10 ou 15 funcionários só.
e fazendo camisa para a Camisaria Vita. Fizemos grandes marcas como marca própria e às vezes como facção também, a grande maioria como facção.